Shalom, queridos! Prazer imenso estar com você em mais um episódio do podcast. Dessa vez eu quero tratar com você nesse elemento celular sobre o dinheiro, a fidelidade e a prosperidade integral sob uma perspectiva completamente bíblica. Por que falar em dinheiro? Por que falar em fidelidade? Por que falar em prosperidade? Um tema que, teoricamente, é muito batido. Por que falar nesse assunto? Porque sempre tem uma revelação adicional a ser entregue e porque também muitas coisas vão acontecendo ao ponto de nós esquecermos os princípios basilares da nossa fé, de como o Senhor sustenta a igreja, e vamos tomando outros rumos diferentes daquele que o Senhor estabeleceu. Então tem hora que a gente tem que parar, ajustar e voltar novamente ao foco, tá bom? Nós recebemos ontem o pastor Claudivan, lá de Marabá, pegou uma palavra poderosa nesse sentido. Então, com base na palavra que foi ministrada, que eu quero resumir para você nesse alimento celular. O nosso texto bíblico está em Apocalipse 2,10, que é muito conhecido, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Agora, o que tem a ver a fidelidade financeira com esse texto de Apocalipse, que é fidelidade de fé? Porque não tem como desvencilhar a fé de finanças. Não tem como. Quando o Senhor fala fidelidade, para o ministro do Evangelho, fala o que se requer do ministro? Que ele seja fiel. O que se requer que é o dispenseiro, né? O que se requer de uma esposa, de um esposo? Que eles sejam fiéis. O que se requer de um pastor, de um líder? Que ele seja fiel. O que se requer de uma pessoa cristã que ama o Senhor? Que seja fiel. Então a fidelidade a Deus e aquilo que Ele proporciona a nós, ela está em todas as áreas, que vai da fé, passa pelas finanças e vai até o último grau do que você entenda como vida cristã. Não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Então, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, certo? Você pode começar a nossa célula com 3 dinâmicas muito legais. A primeira delas é o seguinte: leve o seu grupo a entender o que é a riqueza para eles. Você pode pegar uma caneta, um papel e em cada membro do grupo, coloca lá naquele papel o que ele entende como sendo riqueza. Você junta ali aquele grupo em duplas, divide aquele grupo em duplas, eles compartilham o que eles entendem como riqueza em dupla, e depois você escolhe um dos membros, escolhe, dependendo da quantidade de pessoas na célula, você escolhe alguma dessas pessoas para falarem em público ali aos demais pessoas, aos demais participantes, o que eles entendem como riqueza. Você vai ter aí muitos entendimentos interessantes para você utilizar no decorrer da célula, tá certo? A segunda dinâmica que a gente propõe para você é o seguinte: o que é uma semente de generosidade? Como fazer uma semente de generosidade? Tá certo? Em um ciclo, as pessoas completam uma frase. Por exemplo, uma maneira que eu posso semear no reino de Deus é sendo fiel nos dízimos. O outro, uma maneira que eu posso contribuir no reino de Deus é sendo fiel nos dízimos e nas minhas primícias. Outra, uma maneira que eu posso... E assim sucessivamente. Então, você vai do primeiro ao último, de certa forma que, a depender da quantidade de pessoas que você tenha na célula, você vai ter aí várias formas das pessoas expressarem como que elas entendem que podem ser generosas com aquilo que Deus tem feito com elas, com aquilo que Deus dá para elas, tá certo? Uma terceira dinâmica você pode usar uma das 3, tá bom? A que você achar melhor adequada ao momento. A terceira dinâmica é o seguinte: promova uma reflexão sobre a administração financeira. Cada participante, por exemplo, pega um objeto simbólico, aquele que estiver mais à mão, que estiver mais próximo, uma nota falsa, um celular, um óculos, uma Bíblia, sei lá, o objeto que estiver mais próximo, tá certo? E em 2 minutos as pessoas devem pensar como esse tesouro, como esses elementos, objetos que você pode usar, como eles podem ser úteis como honra a Deus, como ferramenta de honra a Deus. Por exemplo, eu posso usar o meu celular como ferramenta de honra a Deus, não entrando naquilo que não deve ser entrado. Eu posso usar a minha Bíblia como objeto de honra a Deus, não apenas aprendendo, mas partilhando o aprendizado com outras pessoas. Posso usar meu óculos em honra a Deus, não apenas melhorando a minha visão para lhe enxergar melhor, mas fazendo com que outros também possam enxergar melhor aquilo que Deus tem para elas. Um exemplo de como nós podemos usar esses elementos, tá certo? Você pode
deixar o público bastante à vontade, ali os participantes da célula, para ter aquele quebra-gelo mesmo assim, e cada um participar, dividindo o tesouro que tem com os demais. Porque às vezes, como foi ministrado ontem, nós somos como o rio, como o mar vermelho. Nós recebemos e acumulamos e morremos, né? Ou podemos ser como o mar da Galileia. Nós recebemos, processamos, melhoramos, enriquecemos e partilhamos. Dali o rio segue a sequência do seu fluxo após abastecer o mar da Galileia, o Rio Jordão. Tá bom? Então, são dinâmicas que você pode usar para melhor envolver as pessoas, para melhor trazer elas à discussão e você então se preparar para ir para a síntese. Vamos lá. O dinheiro, ele é necessário, mas não deve dominar o coração do crente. Pessoas que são dominadas pelo dinheiro, que têm o seu coração no dinheiro, na verdade são dominadas por Mamon. Mamon, pelo Deus da riqueza. Tem pessoas que estão bem quando veem as cifras das suas contas, dos seus numerários, partirem de 4 dígitos para 5 dígitos, 6 dígitos, 10 dígitos e assim sucessivamente. Elas sentem um prazer naquilo ali. Significa que elas são dominadas pelo dinheiro. Então o dinheiro não deve dominar o nosso coração. Aquilo que o Senhor nos dá, Ele nos dá com o objetivo de partilhar com os demais. Tá bom? A fidelidade com Deus traz recursos e resulta na prosperidade integral. Então, se você quer ter uma prosperidade integral, não apenas ser dominado pelo dinheiro, conforme disse ontem, fulano de tal é tão rico, fulano de tal é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Ele não tem as outras coisas que o dinheiro não pode comprar. Isso, é lógico, não é um discurso de voto de pobreza. Não, ao contrário, é um discurso de maturidade, assim. É ter aquilo que o dinheiro também não compra e comprar aquilo que o dinheiro pode comprar, usufruindo daquilo que ele pode fornecer para nós. Tá bom? Então a fidelidade com Deus é que vai nos propiciar essa prosperidade integral. Não existe fidelidade, não existe prosperidade integral para quem é infiel. Você não faria isso com o seu funcionário, com seu sócio. Não faria dessa maneira. Deus também não faz, tá certo? E aí, naturalmente, surge a avareza, que a avareza, ou o amor ao dinheiro, é uma barreira contra a prosperidade espiritual. Eu conheci o caso de um colega que estava conduzindo a construção de uma igreja, ele trabalhava num banco e tinha acesso ao saldo de algumas contas correntes, era um banco de empresas, né? Aí ele chegava lá naquele empresário, lá na igreja, participava com ele da igreja, e falava, rapaz, oferte aqui, nós temos um tijolinho que custa R$10, oferte aqui alguns tijolos para nós construirmos a casa do Senhor. O cara lá tinha mais de 10 milhões, 12 milhões na conta, não era dinheiro de investimento, na conta ali, normal. Tá certo? A pessoa dizia, rapaz, eu estou tão apertado, rapaz, não sei o que eu faço não. Me dê aí dois tijolinhos desse aqui, deixa eu ofertar. Ofertar R$20. Isso é o quê? Avareza. É amor ao dinheiro, tá certo? Então, é uma barreira contra a prosperidade espiritual, tá certo? E a verdadeira riqueza está em ajudar as pessoas que mais necessitam, não está em acumular posses. Você pode ver, as pessoas mais ricas do mundo, as pessoas mais ricas têm qualidades comuns. Primeiro, que elas são muito trabalhadoras, tá certo? Mas uma qualidade que é comum a todas elas é que elas são generosas. Elas gostam de fazer boas ações àqueles que não conseguiram acessar ao mundo que elas acessaram. Gostam de alavancar os outros também. Elas não crescem sozinhas, tá certo? Então, quando a gente pensa, por exemplo, assim, no dízimo, o que é o dízimo, pastor? O que é o dízimo, bispo? O dízimo é 10%, um décimo, 10%, né? 10 sobre 100, né? 10% daquilo que o Senhor lhe deu, daquilo que o Senhor deu para você. Você pega 100, divide por 10, você tem uma parte, tá bom? Daquilo que o Senhor lhe deu, daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, quando você dizima, quando você entrega ao Senhor para a administração da casa dele, primeiro que na sua mente está dizendo algo muito importante, assim, o que é dar? Dom de adquirir riqueza. Então você está dizendo na sua mente que você pode adquirir riqueza porque você está habilitado a dar. E a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Entendeu? Então, na sua mente eu tenho uma transição
de pensamentos. A sua mente ela é condicionada, então, ela é movida a uma outra condição, a condição de dar, de abençoar. E o dízimo é uma forma de você demonstrar que você confia em Deus, tá certo? E é também um ato de honrar a Deus, são as primícias. Quando você primicia ao Senhor, entrega ao sacerdote as suas primícias. O que é a primícia, bispo? A primícia, ela é um dia do seu trabalho. Sei lá, se fosse antigamente, que nós trabalhávamos, sei lá, colhendo ou tendo algum animal em fazenda e tal, seria a primeira cria, a primeira colheita. Como a maioria de nós somos assalariados, ou sei lá, a gente pega ali um dia e dedica ao Senhor, entrega ao Senhor. Então, se nós formos colocar em percentual, seria 3,33% do que você ganha. Você vai primiciar ao Senhor. Entrega para o seu sacerdote, coloca a mão sobre a sua cabeça, santifica a renda, guarda você. É um ato de fé e de honra a Deus. E quando você não consegue fazer isso, naturalmente você tem problemas muito grandes, tá certo? E a semeadura espiritual, seja ela dízimo, primícia, oferta, ela requer o ato, assim, quando você semeia espiritualmente, você está plantando. Então, semear espiritualmente requer fé para plantar e para depois produzir frutos. Se você quer ter frutos, você precisa plantar. Não tem como você colher sem plantar. E a prosperidade integral inclui paz espiritual, e essa paz espiritual naturalmente não vem do dinheiro, mas ela vem do que você pode receber, do que Deus tem a lhe entregar. Paz espiritual, tá certo? Essa prosperidade integral também representa aquele momento de amor em família, de entendimento familiar, onde as guerras saem, discussões saem, os problemas, por mais que eles existam, eles não são maiores do que a unidade que existe na família. Isso faz parte de uma prosperidade integral, tá certo? E o Espírito Santo, ele é o freio contra a natureza pecaminosa que nos leva à avareza. Se você for dominado pelo Espírito, ele vai dizer, está na hora de ofertar, está na hora de entregar. Isso que eu dei a você não é para você 100%, é para você compartilhar uma parte com aqueles que estão necessitando, compartilhar, ajudar na sua igreja, ajudar, ser um participante para que o trabalho no reino de Deus não pare de crescer. Eu conheço pessoas que estão na frente de igreja e não são fiéis. É assim, estão na frente da célula, não são fiéis. Isso não é de se aceitar, porque isso significa que a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Significa que o coração dele não está no reino, porque o tesouro dele não está no reino. Isso é muito sério. A gente precisa repensar essas coisas. Tá certo? O Espírito Santo é o freio. Ele é o freio contra essa natureza pecaminosa que nós temos. Tá certo? E o princípio das primícias e honra a Deus promove o quê? Promove bênçãos espirituais de todas as áreas. Tem vários exemplos de pessoas que foram tremendamente abençoadas porque são primiciadores, são fiéis ao Senhor com aquilo que ganha. Não é o volume, não é o preço, não é o dinheiro. É o valor que é adicionado àquele ato de fé. O valor ele é realmente inestimável, tá bom? E Judas, ele exemplifica a avareza com intenções egoístas. Ele olha ali naquele momento que a mulher está derramando o perfume sobre os pés de Jesus, fala, não, esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. A gente sabe, e o escritor fala que ele falou aquilo não porque era generoso, mas porque era ladrão. Então, dentro de cada pessoa infiel tem um ladrão que quer... Interessante que ladrão, de maneira geral, eles são pobres, porque por mais que eles consigam roubar algo de alguém, eles continuam pobres, necessitados. Então, dentro de cada ato, dessa maneira, de cada infiel, tem um ladrão que quer deixá-los cada vez mais pobre, porque não sabe compartilhar, certo? E a administração racional dos recursos financeiros reflete o quê? Reflete um culto agradável a Deus. Não é simplesmente, Senhor, eu te amo, eu te louvo. Você vê a casa do Senhor necessitada, você vê algum irmão da igreja mesmo, da comunidade, precisando de algo, você simplesmente se nega. Não seria um culto racional, não teria razão nessas coisas, tá certo? A generosidade com os pobres reflete o quê? Reflete o caráter de Cristo que glorifica a Deus. Se nós não conseguimos
refletir esse caráter de Cristo, é porque Cristo não está sendo formado em nós. É muito fácil você tirar a prova dessa equação. Eu não sou generoso, Cristo não está em mim. A generosidade é uma das marcas de todo cristão. E, assim, marca poderosa mesmo. Ao contrário, que a avareza pode estar ligada a maldições geracionais muito fortes. Porque, e essas avarezas são quebradas com muita indignação e fé. Diz o seguinte, olha, mas os meus pais, eu tenho medo de entregar algo ao Senhor e ficar sem. Lembra do jovem rico? Muitos de nós somos ricos no sentido de termos algo financeiramente, mas pobres e não usufruímos do reino de Deus. Então, a avareza muitas vezes está ligada a maldições geracionais. Como é que você rompe isso? Eu vou romper com paciência, com... Não, você rompe com indignação. Você rompe com fé. Você rompe entregando. Você rompe realmente assim, quebrando os laços que ligam você a essa improsperidade. É assim que você rompe. Tá certo? Não existe outra maneira. E Deus dá semente, entenda, não para comer, mas Deus dá semente para nós plantarmos. Não é para nós retermos, é para nós semearmos, para nós plantarmos. Após aquela semeadura, virá o fruto da colheita que pode ser comido. O problema é que muitos de nós comemos a semente e quando precisamos colher, não temos colheita porque comemos a semente. Então, será que você tem comido a semente? Se aquilo que está na sua mão não resolve o seu problema, porque não é ainda o fruto, é a semente, entregue ela ao Senhor. Tá certo? E a fidelidade até o fim garante o quê? Garante a coroa de vida eterna, garante prosperidade tanto na terra quanto no céu. Requer-se do dispenseiro que ele seja fiel. Requer-se do cristão que ele seja fiel. Entendido isso, que foi falado amplamente no culto ontem, mas entendido isso, vamos para uma prática. Vamos lá, para praticar. Dê o dízimo fielmente. Compõe uma planilha. Sei lá, como nós entendemos ontem, o dízimo não é só da renda principal. O dízimo é daquilo que a gente ganha. Então compõe uma planilha. Sei lá, hoje, dia 20... Começa no dia 1º. Hoje, dia 1º, eu ganhei X reais. Vai compondo, vai compondo, vai compondo. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Faça acerto semanal, faça acerto... Se for por semana é mais fácil. Ou se você ganha por mês, faça o acerto. Não deixa o inimigo entrar. E quando você for entregar algo ao Senhor, sei lá, deu R$ 75,42. Entrega 76, entrega 80. Semeie com mais alegria. Fique colhendo os centavos, porque quando vier a bênção de Deus para você, não é bom que ela seja regrata ali, aquela medida certinha. Não é bom que seja abundância. Da mesma maneira, somos nós quando tratamos das coisas de Deus. Dê o dízimo fielmente. Bota no seu coração. Senhor, o Senhor pode contar comigo. Lá no final, quando eu chegar lá, o Senhor pode dizer, o meu servo foi fiel. Tá certo? E outra, pratica a generosidade. Dê algo a alguém. Dê tempo, dê dinheiro, dê recurso, para ajudar os necessitados. Faça isso essa semana ainda. Comece praticando. Tá certo? Administre com sabedoria aquilo que Deus lhe deu e que Deus colocou em suas mãos. Administre com sabedoria. Se você ganha 100% que você ganha, poupe, faça uma poupança. Dizer isso em uma crise financeira que o Brasil está passando, é um momento de escassez. Eu estou falando para você se precaver, porque quando vier uma situação pior ainda, você vai ter recursos. Você vai ter uma forma de sobreviver. Então, não gaste tudo que você tem. Não compre coisas supérfluas, não sinta prazer em gastar, porque aquele prazer em gastar vai ser trocado pelo desprazer em pagar. Então, controlem realmente esses gastos. Administre com sabedoria, tá certo? E, acima de tudo, confesse seus pecados financeiros. Você não tem sido fiel, você tem dado a conta-gotas, mas quer colher no balde. Não tem sido fiel. Confesse seus pecados financeiros, porque a avareza ou a má administração também são pecados que a gente precisa confessar para ir abandonar. Aquele que abandona aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, tá certo? E acima de tudo também, semeie com alegria. Não é para semear por constrangimento, por tristeza, por necessidade, mas com alegria.
com alegria, a mesma alegria que você sente quando recebe uma bênção. Eu vejo isso na vida de pessoas maravilhosas. Quando semeia, o Senhor semeia com tanta alegria que eu vejo assim, os céus recebendo. Pode ser, vamos imaginar, pode ser R$10, pode ser R$1, pode ser 10 mil, pode ser o valor que for. Não é pelo dinheiro, é pela alegria em contribuir. Isso é algo formidável que a gente precisa praticar. Semeie com alegria, de maneira voluntária. Por fim, você pode concluir debatendo com os seus discípulos o seguinte: como distinguir entre uma administração sábia do dinheiro e a avareza que impede a prosperidade? Qual é a diferença entre a administração sábia e a avareza? Você pode navegar bem nessa área, tá certo? Segunda coisa que você pode debater aí: de que forma o dízimo e as premissas refletem nossa confiança em Deus? De que forma? Eu entreguei de olho fechado? Não. De que forma? Lembra que é um culto racional, tá bom? Outra forma também de nós debatermos, outro assunto para nós debatermos também. Por que a generosidade com os necessitados é considerada uma verdadeira riqueza? Tem vários provérbios que falam disso, né? Por que é considerada uma verdadeira riqueza? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, tá certo? Em quarto item para ser debatido: como evitar a comparação com as riquezas materiais dos ímpios? Como evitar essa comparação? Existem várias coisas, assim, eu falando agora, abrindo meu coração com você, eu olho para minha casa, para a igreja. Existem várias coisas que eu sei que eu tenho necessidade de compor aqueles itens, de comprar, de colocar no lugar, de ajustar, de arrumar. Mas como é que eu faço? Como é que eu vivo sem comparar-me com aqueles que impiamente e aparentemente têm uma vida melhor que a minha? Né? O Salmo 73 ajuda bem a gente a pensar sobre esse assunto, tá bom? Se você quiser, pode até ler também, tá certo? E um quinto item para o nosso debate, né? É como a fidelidade financeira pode impactar outras áreas da nossa vida espiritual. Ser fiel financeiramente, de que forma isso pode impactar outras áreas da sua vida? Pense nesse assunto, tá bom? E assim, quando nós agirmos dessa maneira, quando nós sermos fiéis ao Senhor, compartilhando com Ele com generosidade, vivendo com integridade aquilo que o Senhor tem para nós, eu tenho certeza que o dinheiro, a fidelidade, a prosperidade integral, sob essa perspectiva bíblica, será uma realidade na sua vida, na sua célula. E nós iremos romper. Como igreja, nós temos desafios enormes, enormes. E infelizmente, né, eu vou dizer infelizmente, nós precisamos do dinheiro para arcar com esses desafios. Quer seja a construção do novo templo, quer seja a própria estrutura do templo atual, a manutenção dos pastores, a manutenção das igrejas, a ajuda aos necessitados da igreja. E tudo isso é feito com dinheiro. Certo? Então não há como desvencilhar o dinheiro da fé. Eu quero então que você medite nesses itens, leve a sua célula a meditar nesses itens e que você cresça e prospere abundantemente. Pai, eu oro por cada vida, por cada pessoa, declarando a tua bênção sobre eles, Pai. Pedindo que o Senhor guarde, o Senhor prospere, o Senhor ajude, que saia a avareza, que saia, meu Deus, a escassez, que saia, meu Deus, a miséria, e que sobre nós repouse, meu Pai, esse espírito de fidelidade, esse senso de fidelidade, Pai Deus, porque esse senso de fidelidade é o que atrai a tua prosperidade em nossa vida, Pai. Eu assim oro e agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e prospere abundantemente. Shalom, shalom, shalom.